Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso online, por enquanto que continua essa pandemia, esse óbice pelas autoridades governamentais, para que a gente não possa se reunir, não ter aglomeração. E nós estamos aqui juntamente com alguns irmãos ao vivo para que possamos dar continuidade e consolidação pedagógica daquilo que tem sido falado dentro da sala de aula. Bom, a gente vai fazer uma retrospectiva de alguns assuntos que já foram tocados dentro da sala de aula para que a gente possa dar continuidade. Eu gostaria de saber se tem alguma pessoa online observando a nossa aula. Eu não sei. Tem aqui minha ajudante que está aqui do meu lado para saber se tem alguém aqui online. Eu não tenho como observar aqui. Se falar dentro da sala de aula. Bom, a gente vai. Vou perguntar aqui se tem alguma pessoa online. Não tem ninguém. Tem alguma pessoa aí? Ainda não tem ninguém online? Acredito que sim. Vou dar uma analisada aqui. Paulo de Tasso até agora. Só tem Paulo de Tasso por enquanto. Vou esperar um pouco para que o pessoal possa adentrar. Vamos ver. Está dizendo que tem duas pessoas assistindo. Tem duas pessoas assistindo. Além de Paulo de Tasso, quem é a outra? Faz um sinal, o pessoal que está online faz um comentário para a gente dar início, para que ninguém possa perder o respectivo assunto. Estão Esdo de Souza. Está dizendo aqui, José Dilma Batista curtiu. Então, bem, já que tem algumas pessoas online, vamos dar continuidade. Bem, nós estamos dando o assunto do Novo Testamento 1. E a proposta, né, é tocar os assuntos falando do background do Novo Testamento. Não propriamente dito, começaremos com Mateus, Marcos, Lucas e todos os livros do Novo Testamento. Nós iremos falar um pouco do período intertestamentário. Se nós não entendermos o período intertestamentário, algumas coisas não vão ficar bem claras para o nosso entendimento do Novo Testamento. Mas para que a gente possa entender e consubstanciar no âmago da nossa alma esse período do Novo Testamento, a gente observa o período intertestamentário, que é um período que cobre um pouco mais de 400 anos, que é chamado, alguns chamam de silêncio profético, porque alguns estudiosos dizem que não houve o mesmo profetismo que existiu até o período de Malaquias, mas é muito interessante nós estudarmos. Nós devemos observar esse período a partir de dois textos, de dois capítulos que se encontram no livro de Daniel, que é Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 2, o contexto é aquele contexto que Nabucodonosor tem um sonho e Daniel interpreta e vai dizer no capítulo 2, verso 22, depois que Deus dá a revelação, Deus mostra aquilo que estava encoberto, Daniel diz no verso 22 do capítulo 2, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E a visão o sonho que Deus dá a Nabucodonosor é que ele vê uma estátua bem grande, um caldeu, um soldado caldeu, alguns estudiosos como Bob Utley, Adam Smith, fala que é a visão de um soldado caldeu, que diz o texto sagrado que a cabeça era a cabeça de ouro e simbolizava o Império Romano. Os dois braços de tórax eram de prata, que os dois braços está dizendo que é dois reinos que se unificaram, que é o Império Medo-Persa. A cintura de bronze é onde fica o que nós chamamos do Império Grego, do Império Macedônico, e os pés de barro e de ferro é o Império Romano. O capítulo 2, alguns estudiosos que vai falar sobre, dizendo que a cabeça é a cabeça de ouro, porque todo o pensamento, toda a influência, todo o Zaister, tudo aquilo que tem na consciência do Império Babilônico sobre o paganismo é aquilo que vai influenciar todos os outros impérios que vêm depois. O último
Lá no capítulo 5, do mesmo Daniel, que fala acerca, dizendo da festa pagã que teve, daquele banquete pagã, que Belsazar, querendo mostrar o seu poderio, alguns estudiosos, como no dicionário de J.D. Douglas, vai dizer que aquela parte ali, né, de Belsazar acontece no dia 25 de outubro de 537 a.C. Nós sabemos o contexto, diz lá que depois que naquele banquete, onde ele chama as prostitutas e todos os seus líderes, os sátrapas, como diz a Bíblia Sagrada, diz lá o texto que ele pega os vasos de ouro e coloca vinho ali para mostrar o seu poderio. E o texto nos mostra claramente como um objeto de juízo civil uma mão que escreve na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E ninguém dentro aquele rei não sabia dar interpretação, e sua avó disse que tinha um homem que já tinha dado algumas revelações ao seu avô. Quem é? Daniel. Daniel, mais ou menos, ele tem uma idade entre 80 a 95 anos. E diz o texto sagrado, quando ele é convidado, é oferecido a ele cordões de ouro, de prata, para quê? Para que ele possa dar aquela interpretação. Ele não aceita e dá a interpretação correta. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Fosse pesado na balança e achado em falta, e hoje cairá o teu reino. Diz alguns escritores que nesse dia 25 de outubro, Dário, Ciro e Cambises invade a Babilônia cumprindo a profecia de Isaías capítulo 44, 27 e capítulo 45, do 1 até o versículo 10. No capítulo 44 e verso 27, Deus diz pela boca do profeta Isaías, que digo das águas, ela tem que secar e elas secam. O que é que acontece? A Babilônia, ela tinha o rio chamado Tigre e o Eufrates, que circuncidava toda aquela cidade. E os caldeus e os babilônicos batiam no peito dizendo que toda a cidade da Babilônia, todo o império babilônico era abençoado por aquelas duas divindades e era impossível alguém adentrar e destruir o império, porque aqueles rios, eles faziam um óbice natural, impedia qualquer invasão do inimigo. E diz a Bíblia Sagrada que Deus profetizou dizendo que ia secar aquelas águas. E diz a Bíblia, diz os historiadores, que quando Dário, Cambises, e Ciro, quando eles chegam na parte do rio, onde para atravessar o rio seca automaticamente, de forma sobrenatural. E diz também o texto sagrado, eis que vou adiante de ti, no capítulo 45, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei os portões de ferro e despedaçarei os ferrolhos de bronze. E o texto sagrado, a história nos diz que o cumprimento daquela profecia é que existiam mais de 1000 portões de bronze com trancas de ferro que impedia qualquer invasão do inimigo. Quando Dário, Cambises e Círio chegam, os portões automaticamente se abrem. O império da Babilônia cai e dá-se-á um decreto. Qual é o decreto? Existe um artefato arqueológico que encontra algumas inscrições de Ciro, que era o imperador daquela época, dizendo para que todas as nações que foram levados pelo Império Babilônico como caudatários e vassalos pudessem retornar para os seus próprios países, desde que mantesse a sua fiduciariedade, a sua fidelidade e pagasse os impostos. E aí se cumpre outra profecia, que é os 70 anos de cativeiro do Império Babilônico, e o pessoal retorna para Jerusalém. E diz lá o texto sagrado, né, que a primeira levada foi em 537 a.C. E nesse período, John Julius Stott Jr. fala do restabelecimento, uma reestruturação e uma renovação litúrgica, espiritual e educacional. Por quê? Porque acontece que o pessoal retornou da Babilônia, mas retornou com requisitos educacionais, sociais, totalmente inflamado pelo paganismo. E o que é que acontece?
A primeira coisa, quem volta é o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, que é o herdeiro legal do trono. A primeira coisa que eles fazem está escrito no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 3. O que é que eles fazem? Tem alguma pergunta aqui? Até agora nenhuma, né? Eu vi aqui algumas perguntas, por isso que eu parei. A primeira coisa que eles tentam é reestruturar a estrutura física do templo. Do capítulo 1 até o capítulo 3, eles tentam. A primeira parte que eles reconstroem é um altar. Quando aquele altar é reconstruído, diz o texto sagrado que as pessoas que viram o primeiro templo choraram de alegria, de maneira que as cidades circunvizinhas escutaram o choro daquelas pessoas. Bem interessante isso. E depois de tudo isso, os samaritanos com inveja, porque os judeus não deixam eles participarem da reconstrução, mandam um edito a Artaxerxes dizendo que as pessoas querem se apartar. Literalmente, eles querem se apartar do Império Medo-Persa. Alguém perguntando aí, irmão? Bom, estou com a minha secretária aqui me ajudando. Se alguma pessoa tiver alguma pergunta, nós estamos abertos a ler aqui. Alguma dúvida com relação ao assunto, eu espero que todo mundo esteja entendendo da melhor maneira possível para que a gente possa dar continuidade a esse assunto. Voltando. E o texto, é claro, diz que houve um óbice na reforma do templo. E houve essa paralisia e fez com que alguns judeus não quisessem retornar aos seus afazeres para reconstruir o templo. E nesse período Deus levanta Zacarias e Ageu para tentar essa reestruturação, dizendo que minha é a prata, em Ageu capítulo 2, e meu é o ouro, e a glória desta última casa será bem maior do que a da primeira, porque ali tereis paz. E diz lá que eles voltam a reconstruir aquele templo. Em 457 a.C., Artaxerxes dá um edito para que Esdras retorne, que é a segunda levada, ele retorne para Jerusalém para reestruturar liturgicamente, socialmente, a educação que o povo tinha perdido. Uma pergunta aqui. Está perguntando se esse templo foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. Quem perguntou? Daniel Ferreira. Daniel Ferreira perguntou, não é isso? Esse templo não é o templo que é destruído em 70 depois de Cristo, porque o templo que ele é destruído em 70 depois de Cristo é um templo que Herodes quase reconstruiu do chão. Ele colocou algumas coisas, principalmente as questões voltadas para os gentios. Ele tem uma coisa chamada Pátio dos Gentios, que você pode ver isso lá em João capítulo 2, que demonstra claramente Jesus naquele Pátio dos Gentios, exortando de forma muito contundente algumas pessoas que queriam fazer vendas no templo proibido, querendo enganar os judeus. Mas não é esse templo. É o templo que Herodes reconstrói. Cadê? Deixa eu pegar meu paninho aqui que eu estou um pouco suado. Voltando, a segunda levada em 457 a.C., Esdras volta. Ao que tudo indica, alguns historiadores têm um livro, O Cânon, de F.F. Bruce, que eu aconselho a você a dar uma lida. Tem um livro também de Bibliologia de Norman Geisler. Também fala sobre esse assunto. É Esdras que fecha o Cânon Veterotestamentário, que é os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, depois os livros históricos, os profetas maiores, os profetas menores e os livros sapienciais. É ele que fecha o cânon. Você pode ver, por exemplo, tem um livro de Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Ele concorda com a ideia que é Esdras que faz o Salmo 119. Calvino chama o Salmo 119 de Salmo Octacore. Por quê? Das 22 letras do alfabeto hebraico, cada conjunto de 8 versículos, as letras iniciais desses versículos, eles são formados por cada letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, Bet, e por aí vai.
desse daqui porque é alto da core. E eles são... Esse salmo é composto inicialmente por cada letra do alfabeto romano, do alfabeto hebraico. É para a pessoa decorar. Por isso que o texto é um texto bem direcionado aos jovens, porque os jovens não têm uma realidade, uma experiência da qual com Deus de Israel. Por isso que ele vai dizer o Salmo 119, versículo de número 9, como purificará o jovem o seu caminho? Texto diz, observando a sua palavra. O Salmo 119, verso 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 73, foi-me bom ter sido afligido. Qual foi a aflição? A aflição dos 70 anos do cativeiro. E o texto continua dizendo, para que aprendesse a tua lei. Quer mostrar aqui? O quê? Na prática, como é? Mostrar como? Os versículos, como é que é, que a gente encontra no Você vê no Salmo 119, cada conjunto de 8 versículos, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu mostrar aqui. Será que dá para ver daí? Meu Deus do céu. Vê aí. Não dá para saber. Dá para ver aí? Mas deve dar para ver. Dá para ver, né? Porque aqui está travando. Está atrasado, né? Cada conjunto de 8 versículos ele é formado por uma letra do alfabeto hebraico, principalmente para eles memorizarem e não esquecerem a palavra de Deus. Outra pergunta, meu amor, pode falar. A Almeida está perguntando acerca desse sonho que teve Daniel, ele quer que explique qual a causa sobre ele por essa revelação. De Daniel, capítulo 7. Me faz essa pergunta novamente aí, que eu não deu para entender muito bem, não, mas faz essa pergunta aí novamente, por favor. O capítulo 7, o irmão está perguntando aqui sobre o capítulo 7, que eu até falei no início. O capítulo 7 é o capítulo onde Daniel tem as visões, só que essas visões são através de animais. Ele vê alguns seres alados. Por exemplo, tem um portão de Start, que um alemão encontrou. No portão de Start, você vê quase todos aqueles seres alados que Daniel tem nessa visão. Eu acho que quer saber por que Daniel teve essa revelação. A causa... Ficou vaga um pouco essa pergunta, viu? Mas deixa eu falar. No capítulo 7, vai falar sobre que Daniel ele tem umas visões. Ele está orando e ele tem algumas visões relacionadas aos reinos futuros. Né? Que uma das questões do profetismo, do Nabi... Tem alguém falando mais uma vez? Elise está dizendo... Vê aí, irmão. No capítulo, deixa eu falar aqui do capítulo 7. No capítulo 7, Daniel está orando e está tendo algumas visões, algumas revelações, que isso faz parte do ministério profético veterotestamentário acerca das coisas futuras. O que é que Daniel vê? Daniel vê 4 animais, 4 seres alados. O primeiro é um leão com asa, que esse império simboliza o império babilônico. O segundo é o urso que come 3 costelas, que é o império medo-persa. Por que ele come 3 costelas? Alguns historiadores, está lá no livro de J.D. Douglas, no dicionário, Novo Dicionário do Novo Testamento, organizado por J.D. Douglas, editado pela editora Shed, ele vai dizer o seguinte, que essas 3 costelas são 3 impérios principais, os impérios mais abonados, porque para ter uma expansão imperial precisa de dinheiro para manter os seus soldados, para manter o expansionismo e para manter e consolidar o império. São os 3 impérios. Os 3 impérios são quem? O império da Lídia, com o rei Croeso, ou Creso, alguns historiadores chamam. O rei Creso é um dos reis mais opulentos, mais abonados que se tem. Por quê? Diz uma lenda que ele faz um pacto com a divindade da sua época e diz lá que tudo que ele tocava virava ouro. O império da Lídia é onde fica a cidade de Éfeso, na época dos apóstolos. O outro reino que ele vence é o Império Babilônico, também muito opulento, é o principal reino da época, e o reino Copta, é onde também existe muito dinheiro. Por isso que são essas 3 costelas. Depois, o outro animal que ele vê é um leopardo com
asas. Quem é esse leopardo com asas? Por que leopardo? Eu vou falar isso. Leopardo é porque ele é muito veloz. Por quê? Alexandre o Grande, dentro de 10 anos, conquistou quase o mundo inteiro de forma muito rápida e muito jovem. Por isso que é um leopardo com asas. E lá na figura do soldado que tem na estátua é a cintura. Por isso que é a mobilidade. A cintura é a parte do corpo onde se tem mobilidade. E o outro animal que ninguém sabe quem é, não tem uma percepção, né? Daniel não tem uma percepção muito congruente. Quando ele observa aquele animal, ele vê um animal que ele, por onde ele passa, ele sai destruindo tudo. Ele vai destruindo tudo. Quem é esse império? É o Império Romano que nós conhecemos, que foi o maior império até hoje visto na história, que foi o império da qual Jesus nasceu. Por isso que vai dizer no capítulo 7, e verso 13, e verso de número 14, Daniel dizendo: estava eu nas visões noturnas, e veio junto ao ancião de dias um homem vestido de branco, e foi dado a ele domínio, honra, glória, império, e o seu reino não terá fim. Esse filho do homem é Jesus. Tem alguma pergunta aí, meu amor? Mais uma? O irmão quer saber como Daniel interpretava sonho, e se isso trouxe alguma consequência. Olha, Daniel, como uma questão, também faz parte também do ministério profético. Não só os profetas interpretam. José não era profeta, mas foi um intérprete de sonhos. No caso, né, do ministério profético, eles também têm essa ideia de interpretação de sonho, fazia parte também do ministério profético. Se teve alguma consequência para a sua vida, lá no capítulo 9 de Daniel, Deus chama ele de um homem muito valoroso, através de uma teofania com anjo. Chama ele de um homem muito valoroso. Se isso teve consequência, acredito que seja uma consequência boa. Já disse nosso amigo J. Epá que é melhor ser íntimo de Deus do que ser íntimo dos homens. E Daniel conhece isso e muito bem. As mesmas revelações que Daniel tem no capítulo 7, respeitando a ordem progressiva do cano, é as mesmas que Daniel, que João na ilha de Patmos, ele também tem. Tem pessoas aí, meu amor, vendo a live. Dá para saber aí? Tem muito comentário. Então, vamos lá. Voltando um pouco, lá na questão, eu espero que tenha tirado essa dúvida, eu não sei se é dúvida do irmão Ami, mas lá no capítulo 2, aí Daniel, a terceira parte é o império, que é a parte de bronze, que é o império grego, que é um império que se consolida. Tem umas pessoas online, né? Deixa eu enxugar aqui que a situação tá... Tá. Pescoço também. Vamos lá. Vamos voltar. É a primeira experiência que a gente tem com relação a essas lives facebookianas, muito utilizada por muitas pessoas. Então vamos dar continuidade. Veja só. Quando fala do Império Grego, continuando do Império Grego, no Império Grego, queridos, é o império que ele cresce sob a égide Alexandre o Grande, que é um entusiasta, totalmente entusiasta com a questão helenística. O seu pai, Filipe II, ele pede para nada mais, nada menos do que Aristóteles, uma das melhores mentes antigas até hoje, a educar Alexandre o Grande, para consolidar a ideia helenística. Alexandre o Grande ele é totalmente entusiasta. Por isso que tem algumas cidades-estados que são chamadas, as cidades são chamadas de Alexandria. Porque a égide do Império Grego é o seguinte, é que o modelo helenístico, o padrão helenístico, juntamente com as suas divindades, é o melhor padrão para a concepção humana, é uma nova sociedade. E para você ter ideia, quando Alexandre o Grande ele vence Dário III, ele se torna o imperador do mundo. Só que tem um problema, com 33 anos de idade, Alexandre o Grande retorna para a Grécia e ele está totalmente doente. E alguns historiadores vão dizer, como os Ptolomeus, vão dizer que ele pegou uma doença quando ele vai até a Índia. E com isso, algumas pessoas dizem que foi pife, alguma coisa desse tipo. Nada mais, nada menos do que um ufanismo da mente.
Tem outra pergunta aí, amor? Tem uma pergunta? E vamos lá. Com isso, o Grande morre e o seu reino é dividido em 4 dos seus generais: Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisâmico. E o Lisâmico. O que é que isso é interessante? Agora nós vamos entender agora esse período intertestamentário, é onde crescem os grupos sectários. Se você pegar o mapa, eu não tenho nenhum mapa aqui para mostrar, mas o mapa de Israel, de Israel, nessa época, dos judeus, de Judá, ele é o centro do mundo. Se você estudar geografia bíblica, você vai saber. Ele fica entre 3 continentes: continente africano, asiático, continente europeu. Como os seleucos, eles ficam com a região de cima, a parte norte, e os ptolomeus ficam na parte sul, onde fica o Império Egípcio. E com isso há um grande problema, porque entre na cidade de Jerusalém, na própria cidade de Jerusalém, tinha uma via de comércio. Me dá aí. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Minha esposa... Deixa eu tentar mostrar aqui. E eu consigo mostrar. Eita, mano. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Tá dando para ver, filha? Essa parte aqui de baixo é onde fica o Império dos Ptolomeus. Essa parte aqui do Egito. Deixa eu apontar aqui. Essa parte aqui é onde fica... Deixa eu ver se está mostrando aqui a luz. Está mostrando? Essa parte de baixo aqui... Está mostrando, né, amor? Meu Deus do céu. Tem que fazer um curso de interpretação, porque isso aqui está muito ruim. Essa parte de baixo aqui... Dá pra ver não, né? Essa parte daqui é a parte onde fica os Ptolomeus. Dá para não, né? Vamos lá. Vamos continuidade. A parte de baixo, que compreende a parte do Egito, ficou os Ptolomeus. E a parte de cima, os Seleucos. Sempre existiu uma guerra territorial entre os Seleucidas e entre também os Ptolomeus. E o que acontece? A cidade, em primeiro momento, fica com os Ptolomeus. Só no ano de 175 a.C., Antíoco Epifânio dá um golpe e toma a cidade de Jerusalém. Desculpa, eu vou utilizar uma expressão coloquial. O desejo do âmago no coração de Antíoco Epifânio é tão violenta que a principal coisa que ele faz é tentar helenizar. Ele dá um decreto tentando helenizar de todas as formas possíveis os judeus. O decreto dele é o seguinte: ninguém pode mais se circuncidar. Todas as pessoas que foram pegas com a Torá, que é o escrito veterotestamentário, essas pessoas têm que negar a sua fé ou então morrem. E começa agora a colocar holocaustos pagãos em Jerusalém, de maneira que ele começa a sacrificar porcos de frente do segundo templo, no altar do segundo templo. É algo, para um judeu, é algo terrível. E um grupo, liderado um sacerdote chamado Matatias, ele é convidado pelo emissário de Antíoco Epifânio IV, para quê? Para que ele possa fazer um sacrifício pagão. Qual o sacrifício pagão que ele quer fazer? Oferecer um porco. Quando o enviado chega perto de Matatias, ele mata o enviado de Antíoco Epifânio. E junta e começa agora a ressurreição, ou a insurreição dos Macabeus. Você pode ver isso no primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus. Um livro basilar para que a gente possa entender isso muito bem é John Julius Stott Jr.,
bem sobre isso, que é fontes judaicas do Novo Testamento. E com esse desejo de helenização existe a insurreição dos macabeus. Macabeus, no original, quer dizer martelo, porque eles tiveram uma coragem muito grande. Matatias, juntamente com seus filhos sob a égide de Judas Macabeus, eles começam agora a insurreição contra os Seleucidas, contra Antíoco Epifânio. Eles conseguem, eles têm um triunfo maravilhoso, de maneira que a partir de 163 a.C., até o ano de 37 a.C., os judeus, eles aparentemente gozam de uma liberdade agora, de uma independência, estão independentes agora do Império Grego, juntamente com seus despotas. Tem alguma pergunta aí, meu amor? Até agora nada. E com isso, nesse período, aí começam a criar-se os grupos sectários. Esses grupos sectários que tanto Flávio Joséfo quanto o Fílon de Alexandria, ele expõe nos seus escritos, mostrando, aparentemente, a origem deles e toda a sua teologia. São os 4 principais, que são os essênios, fariseus, saduceus e os zelotes. Mas também, juntamente com os zelotes, tem os herodianos, e também, que não é um grupo, mas é partícipe de alguns grupos, que são os escribas, e é aqui que a gente deve entender melhor essa questão do período intertestamentário. A imagem tá boa aí, minha filha? Tá tudo ok aí? Tem quantas pessoas online, minha filha? Dá para saber? Comigo, 12. Tem 12 pessoas contigo, que bom. Então vamos crescendo para a glória de Deus. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar só as principais coisas, a principal teologia desse grupo. Tenho aqui 21, está dizendo que é 21 aqui, amor. Isso é só o comentário, não é isso? Então vamos lá. Primeiro, os essênios. Os essênios, ao que tudo indica, na época de Jesus, existe um mal-estar hermenêutico teológico. Porque Jesus fala dos fariseus, fala com os saduceus, fala com os herodianos, se fala dos zelotes no Novo Testamento, mas Jesus não tece nenhum comentário negativo acerca dos essênios. Existe um livro de Israel Kohler, que é chamado O Messias Antes de Jesus. Vicente entrou também, parece, não foi? Está mostrando aí não, né? Que é o Messias antes de Jesus. O que acontece? Veja só. Os essênios é um grupo sectário. Eles são inicialmente feitos com os sacerdotes. Por quê? Entendias... A ordem aqui da minha diretora é que eu possa... Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, que ela também está dizendo que eu já estou ficando com uma voz diferente. Eu estou tentando enviar a imagem. Está tentando enviar a imagem, né? Mas vamos lá. Essa é a minha primeira live, meus irmãos. Essa acredito que de muitas. Vamos lá. Os essênios, ele é um grupo sectário. Né? John Julius Stott vai falar isso. Eu acredito que seja o principal grupo sectário, embora aqui no Novo Testamento não se teça nenhum comentário acerca dos essênios, mas eles são um dos principais grupos, se não o principal. Para você ter ideia, os manuscritos de Qumran, que foram achados pelo Beduíno em 1947, até o ano de 1958, foi esses livros que mostraram a veracidade, embora que nós já sabíamos, porque conhecemos a inspiração e inerrância das Escrituras, mas foi esses manuscritos do Mar Morto que consolidaram a infabilidade das Escrituras. Por quê? Os essênios, como eles faziam parte do grupo sectário dos sacerdotes, por quê? Eles diziam que devido aos Zeigster, aos grupos que passaram, se perdeu a verdadeira religião. E os essênios, eles saíram, alguns dizem que eles saíram de Jerusalém e foram agora viver no deserto, em Tibet Qumran. Alguns dizem que eles foram viver aí. O que é que acontecia? Esse grupo ele tinha algumas questões que são essas questões consuetudinárias, que não são
uma realidade para a gente, é algo muito estranho. Primeiro, eram pessoas que viviam o tempo todo tomando. Eles tinham o que eles chamam de Tevilá. Quando alguns arqueólogos visitaram Kibet Quran, juntamente fizeram algumas escavações e eles conseguiram achar vários Tevilá. O que é Tevilá? Tevilá é onde a pessoa descia e tomava banho. Tem uma pergunta aí, meu amor? Eles faziam isso consuetudinariamente para poder estarem limpos de alma e de coração. Outra coisa, eles se vestiam somente de branco. E tem outra coisa, só poderia trocar de vestuário quando a roupa ficasse gasta, totalmente gasta. Eles tinham o que nós chamamos da comunhão entre eles, e isso podia participar quem tinha no mínimo 2 anos juntamente com essa seita. E outra coisa, eles eram subalternos, subservientes, eles chamavam de mestre de justiça. Aí até hoje, ninguém sabe quem era esse mestre de justiça. Alguns, como, deixa eu lembrar o nome, John Julius Stott, no seu livro Fontes Judaicas do Novo Testamento, alguns dicionários, como DIT, Dicionário Internacional do Novo Testamento, de Exegese do Novo Testamento. Vê aí o que é que o irmão está falando aí, meu amor. Sua retórica é essa aí. Nós comentamos nos livros desses autores fica a dificuldade, uma vez que não temos esses livros e o custo é alto. Pedimos que preparem uma apostila. Vocês sabem o meu problema que eu tenho com relação a escrever, mas eu acredito que hoje vai ser uma divisão de águas, tanto para a minha vida como para a vida da minha esposa. Bem colocado, irmão, a mim, mas lá no grupo eu vou mandar em PDF todos esses livros que eu estou citando aqui. Pode ficar tranquilo. Tem um livro de Jay Parker que fala também dos usos e costumes do Novo Testamento, que também é maravilhoso, um livro fora do comum. Tem período intertestamentário do nosso mestre Enéas Torgini, ou Torgona, eu não sei. Foi... Veja aí, colocar de novo aí, não foi mesmo? Colocaram nada não? Vamos lá. Os essênios, continuando, se vestiam de branco, utilizavam até totalmente ficar gasta, tinha essa questão. Alguns, para manter uma espiritualidade muito alta, eles não tinham contato com mulheres, porque se dizia no seu escopo teológico, dizia-se que uma pessoa que não tinha contato físico com outra mulher, ele tinha uma percepção espiritual mais elevada. Outra, tinha que ser fiduciário, caudatário de tudo aquilo que o mestre de justiça falava. Entendia que esse mestre de justiça ele é a única fonte de revelação do Antigo Testamento. E todo aquele ensinamento que estava oculto, aonde Israel tropeçou, ele daria esse ensinamento. Ele era o ponte, ele era a ponte, ele era a pessoa que era o medianeiro entre Deus e o povo para dar a verdadeira interpretação. Alguma coisa aí, meu amor? Tá tentando mandar, né? Tá certo, então. Mandou pro grupo já, não foi, meu amor? Certo, obrigado. Então, vamos lá. Outra coisa, eles tinham escritório, que nós chamamos hoje de escritório. Eles faziam cópias dioturnamente no ambiente salubre de todos aqueles livros do Antigo Testamento, não só do Antigo Testamento, mas o manual de doutrina, o manual de disciplina de Kibet Quran. Você não poderia ir contra o mestre de justiça. Você ia pegar mais ou menos o que nós chamamos hoje de disciplina nas igrejas, né? Hoje o que nós chamamos de disciplina. Se tivesse a segunda disciplina, ele já não poderia fazer mais parte daquele grupo. Alguns dizem que toda manhã eles se entendiam, todo o grupo fazia uma oração, totalmente em silêncio. Plínio Velho, que ele faz o livro Os 12 Césares, também fala alguma coisa sobre eles, dizendo que eles eram um grupo quase silencioso. Não escutava muito aquilo que eles falavam, muito um grupo que, digamos assim, era bem tradicionais, né?
não falavam absolutamente nada, prestavam a ceia, faziam louvores a Deus. Inclusive, entraram dentro de Kibbutz Quran. Eles encontraram um livro com ordem em respeito ao mestre de justiça. Ninguém sabe a verdade. Não tem nada que nós podemos falar de forma fidedigna, dizendo se ele se achava um Messias esperado por Israel, mas acreditava que existiam três tipos de Messias. Um Messias sacerdote e um Messias rei, perdão. E o Messias sacerdote, logicamente, seria da comunidade dos essênios. O pessoal está pedindo para colocar os livros no grupo. Esse pessoal não tem aquele livro, não? Tem, a maioria daqueles tem esse livro naquele que foi colocado lá na sala de aula. Tem esse livro, pode colocar aí. Se você quiser colocar aí. Vamos lá, mais alguma pergunta? Até agora, não. Vamos falar, falei dos essênios, agora vamos falar do segundo grupo. O segundo grupo dos fariseus. Os fariseus têm um livro Partidos no período intertestamentário, que eu não me lembro agora, aqui inclusive até um brasileiro que faz esse livro, muito bom, que fala sobre isso. Os fariseus, que vem do original a palavra Hashindim, alguns dizem que o nome fariseu se tornou uma metonímia sarcástica pelo grupo dos saduceus, é diametralmente oposto aos fariseus. A bem da verdade ninguém sabe, mas farisaios, em grego, essa palavra quer dizer separados. Aí John Julius Stott pergunta, separados de quê e de quem? Separados da sociedade, separados do pessoal, do que nós chamamos de baixo clero. Por quê? Os próprios fariseus, eles não queriam ter um contato com o pessoal que não tinha educação para eles contaminassem. Os fariseus, eles acreditavam, indubitavelmente, que o profetismo do Antigo Testamento não existia mais. Eles eram totalmente cessacionistas. É por isso que você vê em uma gama muito vasta ali na questão. No Novo Testamento, eles colocando Jesus na parede acerca dos seus milagres e dos seus ministérios. Infelizmente, o que nós observamos é que muitas pessoas hoje entendem metonimicamente como se fosse, embora que fossem na sua praxe, na sua ortopraxia, mas o seu ensinamento realmente não estava ligado a essa questão da hipocrisia. Flávio Josefo, no livro de Antiguidade Judaica, vai dizer, enquanto os saduceus eles eram pessoas mais opulentas, mais obonadas, os fariseus eles eram juntamente com o povo, porque eles entendiam que a Torá deve ser ensinada totalmente ao povo, chamado Pentateuco, Gênesis, do Levítico e Deuteronômio, né? Bereshit, Shemon, Bamid, Devarim, em hebraico, como é colocado. Eles fazem isso para colocar na mão do povo, entendendo que o povo estava sobre a égide de outros impérios porque lhe faltou conhecimento da palavra de Deus. Outra coisa, eles diziam que o verdadeiro israelita de coração era aquele que era dizimista fiel. Era aquela pessoa que dotada de pecúlio para poder entregar na mão dos sacerdotes. Eles eram as pessoas que defendiam com mão de ferro, que eles defendiam a tradição oral. O que é que se entende sobre a questão da tradição oral? A tradição oral é porque eles dizem que em Êxodo capítulo que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, e está lá no Piquet Avot do Mishnah, que é a tradição dos pais. Esse nome significa isso. A tradição oral que nós entendemos sobre essa questão da tradição oral é simplesmente o seguinte, que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés e Deus também deu uma tradição oral que passou de Moisés, de lá no Piquet Avot, no primeiro Sedarim, ele vai dizer o seguinte, que deu aos pais, deu Moisés, perdão, deu aos profetas, que deu a Esdras e foi guardado com o povo. E essa tradição foi compilada no primeiro momento sobre Mishnah. Mishnah quer dizer ensinamento. Depois do Mishnah, houve o comentário do Mishnah, que é o Gemara, onde os pais,
grupos tradicionais. Tem alguma pergunta aí, meu irmão? Veja aí. Estou vendo aqui. Um livro de Luiz Berkoff, Produção do Novo Testamento, é bom? Claro, diga a ele que está lá no CD. Tem outra pergunta aí, amor. Vê aí, Delmir, por favor. Me tirou uma dúvida, porque os evangélicos dizem que ímpio são todas as pessoas que ainda não aceitaram o evangelho. Tem ímpio dentro da igreja. Sim. A questão é se porque os evangélicos chamam as pessoas. Ele está perguntando, tem ímpio dentro da igreja? Claro, claro. Existe o joio e existe o trigo. Existe aqueles que colocam a mão no arado e não mais para trás, e existe aqueles, como Jesus disse em Mateus 7:21. Perdão. Diz o seguinte. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, por favor. Posso continuar? Mateus 7:21 diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia: pelo teu nome profetizamos, pelo teu nome operamos maravilhas, pelo teu nome operamos milagres. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Já disse Paulo que nem todos que são de Israel são israelitas. A palavra ímpio, esse prefixo in quer dizer uma negação, né? Porque essa palavra, o radical vem de piedade. Piedade, pessoa, segundo John Calvino, é uma pessoa que tem uma vida litúrgica louvável a Deus. E impiedade quer dizer a pessoa que não é piedosa, que não é temente a Deus. Eles chamam, no sentido, né, se é uma pergunta de ímpio, é porque aqueles que eles não praticam piedade, né? Só pratica piedade as pessoas que têm o efeito da graça de Deus. É porque a gente tem uma ideia muito, piedade é só ligada à misericórdia, né? Mas há uma pessoa que também é efeito da graça, mas piedoso, biblicamente falando, não é uma pessoa que só entrega donativos. É a pessoa que sofreu o efeito da graça. Ele tem uma comunhão, ele tem uma vida, além de ter uma vida de intimidade com Deus, no livro A Reforma Protestante, de Renato Vaz, que ele fala muito bem sobre isso. E essa questão, né, de ser uma pessoa piedosa não é só intercambiar a ideia de dar donativos, mas de ter uma vida litúrgica, de ser cristão, de ser devoto, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a ideia da piedade. Embora que essa palavra perdeu o efeito, né? As pessoas que não são cristãs. A irmã Albânia, ela está perguntando, professor, tem algum livro para clarear mais explicando sobre o livro de Daniel? Tem um comentário do nosso querido, que é de Hernando Lopes, o comentário Norman Champ, o comentário Biacon. Deixa eu ver outro aqui. Stuart Elliott também tem um comentário sobre a questão de Daniel, mas se a irmã... A pergunta é o seguinte, para clarear, não ficou muito... Eu sei que não, em pouco tempo não tem como ficar bem claro essas questões do livro de Daniel. Pelo menos esse capítulo 7, como já falei, fala de aula sobre este assunto, mas é bom dar uma lida nesses livros, sobre esses comentários que... O comentário de Hernando Daniel, Um Homem Desejoso pelo Céu, né, é o título do livro. Tem um livro de Norman Champ, de Champ, que é um comentário no livro de Daniel. Tem também um comentário, tem um comentário tanto novo, Beacon, né? Biacon não, Beacon, que trata muito bem esse assunto, e Stuart Elliott, também um comentário muito cristão sobre o livro de Daniel. Vamos embora? Pronto, fariseus. Continuando com a ideia dos fariseus, os fariseus acreditavam nessa questão da tradição oral. Isso que a tradição oral ele tem mais peso para eles do que para o próprio Jesus. Porque para Jesus, primeiro, e também essa é a ideia da reforma protestante, primeiro é o que a Bíblia diz. Por isso, quando Jesus, juntamente quando ele é tentado no deserto por Satanás, ele diz a expressão está escrito. Está escrito, segundo o nosso amigo Daniel Wallace, da gramática de grego do Novo Testamento,
ele vai dizer que o modo verbal aí é um aurístico, que é um verbo que está no passado ativo. Por quê? Aurístico é a ideia do passado ativo. Quer dizer que aquilo que está escrito, naquele momento, ele está tendo valia. Por exemplo, se pegarmos o capítulo 7 de Marcos, capítulo 7 de Marcos é emblemático para a gente entender isso aí. No capítulo 7 de Marcos, Jesus ele vai contra o voto de Corban original, quer dizer que tudo é consagrado a Deus. E nos livros doutrinários, no Mishnah e no Talmud, diz o seguinte: se tudo é consagrado a Deus, se o meu dinheiro é consagrado a Deus, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem a minha esposa, eu posso dar aquilo que é consagrado a Deus, porque pertence a Deus. E esse voto de Corban, ele é diametralmente oposto à realidade bíblica. Porque a realidade bíblica do capítulo 20 de Êxodo diz o seguinte: aí Jesus disse, condenando isso, a vossa tradição anula os mandamentos de Deus. Aí Jesus disse, ouviste o que Moisés disse, porque o nome Moisés virou para o Pentateuco, porque ele sabia que ele era o grande legislador. Honra o teu pai e a tua mãe, porque estava escrito isso, e ele cita 20 primeiro e Êxodo 21. Êxodo 21, ele vai dizer o seguinte, Jesus dizendo, porque todo aquele que imprecar amaldiçoar o seu pai e a sua mãe é réu de morte. Jesus foi a favor da pena de morte e estava dizendo que a tradução anulava os mandamentos de Deus. Essa hermenêutica que Jesus faz, colocando dois textos, cruzando, que é o Ferat, que até está entre regras do nosso rabino Iliel, que é o avô de Gamaliel daquele do capítulo 5, que ensinou o apóstolo Paulo, que Paulo aprendeu aos seus pés, é um método de interpretação. Outro ponto dos fariseus é que eles buscaram algumas coisas dentro da liturgia do templo. Por exemplo, na festa do tabernáculo, que era só a festa para ficar dentro das tendas durante 7 dias, eles colocaram a ideia de colocar, né, uma vez por dia, um dos sacerdotes pegava um jarro e despejava para lembrar que Deus foi naquele tempo. Outra questão relacionada aos fariseus é que eles eram totalmente, diametralmente oposto à ideia do imposto. O imposto, para eles, era algo fora do comum. Vamos lá. Primeiro a gente falou dos essênios, segundo a gente falou dos fariseus, e terceiro nós vamos falar dos saduceus. Os saduceus são aqueles que diziam literalmente da linhagem de Zadok. Zadok é o primeiro sumo sacerdote do templo do nosso rei. E quando houve essa de fidelidade a Deus por parte da casta sacerdotal, acreditava-se que, diz lá em Ezequiel, capítulo 40, Deus ia levantar um grupo de sacerdotes assim como porque Zadok no original significa justiça. E o que é que os saduceus, eles acreditavam no Pentateuco. Outra, os saduceus, eles não acreditavam em nada metafísico. Em nada metafísico. Não acreditavam nem em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, eles não acreditavam absolutamente em nada metafísico. Outra coisa, eram as pessoas mais opulentas, eram as pessoas que tinham mais dinheiro, eram as pessoas mais abonadas do judeu. Outro ponto dos saduceus é que, além de tudo isso, eram as pessoas que estavam mais intercambiáveis com a ideia do templo. Eram os sacerdotes, eles tinham essa questão do templo. Por isso que, quando Jerusalém, 70 depois de Cristo, o general Tito, o que é que acontece? Acontece que farisaísmo vira a ideia do judaísmo, porque um consegue ver essa queda são os fariseus. E os saduceus, além de tudo isso, eram as pessoas que não eram ligadas à classe pobre, eles não queriam ter muito contato com as pessoas pobres. Por isso você vai ver aquele episódio acerca de Jesus, é um saduceu que pergunta a Jesus acerca do casamento.
quando se uma mulher tivesse um marido e seu marido morresse, e depois ela casava com seu irmão, aquela lei do levirato, depois esse marido morresse, e assim ela casava, irmãos, quando chegasse no céu, isso é uma pergunta sarcástica, ela iria casar com quem? Com o primeiro ou com os 7 irmãos? Disse, quando chegarmos no céu, seremos como os anjos, que nem se casam e nem se dão em casamento. Tudo aquilo ali. A diretora está mandando enxugar a minha testa aqui, que tá brilhando. O nariz também acorda, então esse é o pano todinho. Pegar o lençol, né? Então vamos lá. Primeiro nós falamos dos essênios, segundo nós falamos dos fariseus, terceiro, estamos a 55 minutos. Eu estava pensando que eu tinha passado 15 só aqui. Faz 55 minutos que a gente está online, né, amor? Glória a Deus por isso, né? Vamos lá. Mais alguma pergunta ao pessoal aí? Mais nenhuma pergunta, né, meu amor? E agora nós vamos falar 18 pessoas na live. Estamos começando, né? Nós falamos, perdão, sobre os essênios, sobre os fariseus, sobre os saduceus, e agora nós vamos lançar os fanáticos. Lá na enciclopédia judaica, os zelotes são chamados de fanáticos. Por quê? Os zelotes são aqueles que são aquelas pessoas que têm zelo por Deus e as coisas de Deus. Como Herodes, juntamente com o império, eles infiltraram muitas coisas paganas dentro do seio de Jerusalém, eles tinham um zelo, né, muito efetivo acerca das coisas de Deus. Eram aqueles que, segundo Flávio, alguns dizem que Flávio José não foi fiel nessa argumentação, eram aqueles que produziam banditismo, assaltavam algumas pessoas. Eles eram contra os coletores de impostos, eles eram contra o Império Romano, para eles algo, né, que foi um problema terrível, que era ver os soldados romanos perto do templo, um vassalo romano liderando o povo como o prefeito Pilatos, e dentre Herodes, que também, tanto Herodes e Arquelau, que lhe sucedeu, para eles era algo horrível. Para você ter ideia, Herodes, ele colocou uma águia de ouro no portão da entrada do templo. Sabe o que aconteceu? Mais de 50 jovens destruíram aquela águia de ouro, e todo o Império Romano matou aquelas pessoas. E os líderes dos zelotes dizem que aquele martírio ia ficar guardado por gerações. Eram pessoas que estavam preocupadas com a luta. São eles em 66, Cristo, que ficam totalmente enraivecidos, furecidos, com o prefeito Glésio Floros, que era o dinheiro, colocou a mão dentro do templo e roubou dinheiro. Com isso, os zelotes, eles ficam informados, e começa a questão da insurreição dos judeus contra o Império Romano, que só começa em 66, só vai acabar em 74 em Massada. Mesmo o templo caído em 70 depois de Cristo, alguns historiadores dizem que a fome foi tão violenta que quando o judeu fugia, ele comia tanta comida que o estômago dele rasgava e ele morria. Os soldados romanos pegavam algumas mulheres grávidas e rasgavam seu ventre, matavam o seu filho e decapitavam as mulheres. Foi um período muito sangrento. E uma outra questão relacionada aos zelotes é que eles estavam culpadíssimos em não ter mais uma situação de vassalagem com os impérios, que era o Império Romano. Tem uma pergunta aí, meu amor? Só comentário. Comentário só no final? Comentário. Pergunta é agora. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar. Os herodianos, Herodiano já está falando. Algumas pessoas acreditam, como é colocado na enciclopédia judaica e no dicionário do pobre, né, del Pomen Diccionário, que é mais ou menos isso, vai dizer que eles eram uma casta de pessoas que tinham uma fama sacerdotal, e acredita-se que eles eram a favor de Boétzo. Bem, Boétzo foi o pai de uma das esposas de Herodes, Mariana. Herodes, próprio de uma... E ele tinha 10 mulheres, inclusive tinha 2 mulheres com o nome, Mariana. E com isso, essas pessoas acreditavam que Herodes, como bom político, disse que era um verdadeiro judeu convertido,
judaísmo, casou com Mariana, e acreditava-se que Herodes, isso é algo até execrável, é inenarrável uma pessoa pensar que Herodes era o Messias, porque Herodes, infelizmente, além de poligâmico, era prostituto e assassino. Herodes, ele tinha um problema psíquico por não querer perder o seu poder. Ele chegou ao ponto de matar 2 dos seus filhos com Mariana para que eles, como eram descendentes dos Asmoneus, dos Macabeus, para que eles não dessem um golpe de Estado e tomassem o império. Para você, matou um dos filhos decapitado. É algo terrível pensar. E os herodianos, alguns dizem que eram os Herodes, alguns dizem que o nome Herodes era um sarcasmo que os fariseus colocavam, e outros acreditavam, como a maioria das pessoas, como na Enciclopédia Judaica de 1901, acreditava-se que eles eram as pessoas que acreditavam que Herodes era um Messias, porque acreditava-se que o Messias ele ia vir naquele período da queda do segundo templo. Tá certo? Os escribas eram as pessoas que eram ligadas à compilação, escrever literalmente. No capítulo 7 de Esdras, vai falar que Esdras ele era um escriba. Acredita-se, né, que é um cronista. Samuel foi um cronista. Sacerdote, sumo sacerdote, profeta, cronista. Né? Essa é a ideia. Eram as pessoas que escreviam e eram as pessoas que no período intertestamentário eles participavam das sinagogas e compilavam todos a questão do Antigo Testamento e algumas coisas relacionadas ao povo judeu. Os escribas eram pessoas elitizadas, porque nem todas as pessoas tinham contato com a escrita sem ler, a bem da verdade. Para você ver, tem um livro que é N.T. o Novo Testamento, ou Gilbert, Introdução ao Novo Testamento, vai dizer, falando dos escribas, que eram as pessoas mais abonadas, pessoas que estavam responsáveis, eram pessoas responsáveis por ensinar o povo. O escriba, a Bíblia Sagrada mostra a questão do escriba, da questão também era aqueles que persuadiam as pessoas de forma, através da pregação e através do ensino. Mais alguma pergunta aí, meu amor? Mais alguma curtida do pessoal? Eu estava confundida com a quantidade de pessoas. Só tem 2 pessoas assistindo e 18 pessoas com medo curtida. Só tem 2 pessoas. Só tem mais 2 pessoas assistindo a nossa live. Mas vai ficar salva, né? Vai ficar salva quem quiser assistir. Se tem uma pergunta aí, por favor, vou dizer uma linguagem bem colocada, se manifestem com relação a essa pergunta. Foi o conteúdo hoje, foi esse por enquanto. Eu não sei como é, eu vou falar aqui com a minha editora, que vai fazer, se vai continuar fazendo live, se vai colocar alguns vídeos relacionados a isso. Não sei como é que vai ficar. Sim, a aula acabou, né? Sala de hoje? Não, a aula desse assunto. Desse assunto acabou. Nós vamos entrar em outras aulas até então, segundo a ordem das nossas autoridades, né, das nossas autoridades governamentais, até vai continuar esse óbice relacionado a essa pandemia, que graças a Deus aqui no Brasil acredito que esteja diminuindo. Então, assim, vamos contribuir pelo nosso presidente, orando pelo nosso país. E eu vou mandar os livros para vocês, mais para que vocês possam estar de acordo com relação a esse assunto. Uma pergunta aqui do irmão Mi. Herodes era homossexual? Quem perguntou? O irmão Mi. Herodes é sexual. Rapaz, eu acredito que não. Mas os imperadores César, quem disse isso foi o único que não foi homossexual, foi o que foi casado com a mãe de Nero, que é o imperador Cláudio. Todos os demais imperadores, além eram, digamos assim, eles eram pansexuais. Mas os principais com relação a essa homossexualidade, a gente sabe, Nero é um, Calígula era o que presenteava os seus generais, introduzindo coisas que nós não podemos falar aqui, porque a gente está no Facebook. E Tibério, né, na época de Tibério, ele tinha digamos assim, uma menina, né, que ele dizia que tinha os seus peixes, que eram adolescentes que tinham
conjuntura carnal com o mesmo. Aquela época existia tudo isso, mas o evangelho da graça foi tão forte, digamos assim, tão violento, que as pessoas, quando se eles deixavam toda a sua pagã e abraçavam a cruz de Jesus. E eles mesmos viraram mártires com relação a tudo isso. Bem, meus amados irmãos, tem alguma outra pergunta, minha filha? Nos comentários aqui. O irmão Vicente disse muito bom, né? Vicente é uma pessoa, digamos assim, bem cordata, né? Amém, meu irmão? O irmão Almir disse que Deus que o homem é enganoso. E o irmão Edson disse que não basta ser crente, mas fazer a vontade de Deus. Essa é a parte mais difícil e que não basta estar na igreja, mas ser igreja. É verdade, né? A nossa piedade, ela é demonstrada nas nossas ações no dia a dia. Lógico que nós somos pessoas que somos... Tem criança na sala, né? Mas essa questão de ser cristão, a ideia de ser cristão é ter uma vida litúrgica, tem até uma graça livre. Eu não sei se chegou aqui no Brasil. A ideia da graça livre, Patrícia, é o seguinte, é que a pessoa pode aceitar Jesus, pode continuar com a vida que ela tinha, mas essa pessoa chegar ao céu. Por isso que é chamado de graça livre. Isso Judas já falou, que não é graça, isso é libertinagem. Isso tem nada a ver com o evangelho. O evangelho, por isso que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 9, pela graça sois salvo, mediante fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, Cristo predestinado para as boas obras, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa. Nós vamos mostrar a atitude, principalmente agora no momento desse de crise moral, espiritual, política e de saúde que nós estamos passando. Tem outro comentário aí, amor? Tem certeza? Só estão dizendo aqui que uma pessoa. O irmão Saulo está mostrando 20. Ficar bugado do assunto. Eu não sei, essa expressão... Quem está bugado, não sei. Essa expressão não é muito... A gente não conhece bem não, hein, Saulo? Mas está certo mesmo. Tem mais algum comentário aí? De deixar descrito na plataforma lá todos os vídeos que eu estou falando. Tem sim. Está lá na plataforma. Mais uma pergunta, mais algum comentário? Estou muito feliz por utilizar isso aqui, mas eu gostaria de estar dentro da sala dela, mas eu estou mais feliz porque Deus me deu a graça de estar com a minha diretora, que é a minha esposa querida e amada Patrícia Farias de Lucena, a pessoa mais bonita do mundo. Só não posso mostrar live, né? Ela não gosta, eu também não gosto, né? Então a gente tem que utilizar isso, né? Tem que estar mostrando a cara mesmo, tem que estar falando, tem que utilizar essa questão da rede social para que a gente possa crescer na graça. Quero deixar aqui meu abraço à Fatea 10, quero deixar meu abraço aos meus queridos alunos. Eu não posso chamar nem de alunos, são alunos, né? São discentes que têm crescido na graça e conhecimento. O irmão Almir, né, também que manda seus áudios, mande para o grupo também áudios para mim sobre pregação, é para nós continuar a fazer a obra de Deus. Infelizmente existe um evangelho que não é evangelho, isso é evangelho, onde o homem, né, é o centro de todas as coisas, que é o evangelho, que não é o evangelho, que disse o nosso amigo Paul Washer, falso evangelho faz com que o porco continue na lama pensando que é ovelha. Esse não é o evangelho. O evangelho, segundo o Velasco, ele diz o seguinte: o evangelho, primeiro ele fere, depois ele sara. Primeiro ele arranca, depois plantar. Primeiro ele mata, depois ressuscitar. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que arranca o homem todo o estado de putrefação do qual ele se encontra, coloca no aprisco de Cristo, que é o bom pastor, e aí a pessoa se torna numa nova criatura, num novo ser. Jesus, que tanto as lavas de roupa, tanto os jovens, eles não sabiam expressar a doutrina com a boca na época do século antes de Cristo, mas no seu dia a dia mostravam com suas atitudes. É um trabalho para passar
A próxima aula sobre o quê? A próxima aula, eu acredito, tem só algumas coisas. Eu acredito que a gente vai entrar no Evangelho próprio de Mateus. Tem que falar para ele, não, porque você perguntou, eu estou falando com você. A próxima aula será no livro de Mateus. Eu não sei se, como eu falei, né, eu vou falar com a Patrícia aqui se vai continuar nessa questão dessas lives, né? Falar com a irmã Luciene, que é a nossa coordenadora. Deixar aqui um abraço à diretoria da FATEA 10, que estavam totalmente ocupados com relação às coisas que deveriam também continuar. Eu, por uma parte, nós estamos tristes por não estar dentro da sala de aula. Heron, o pessoal aí, né, amor? Tá mandando aí, né? Eu vou orar aqui, encerrando. Eu ia dizer isso, que a gente no início. A gente não orou no início, né? Tá certo, bem colocado, minha filha, aqui. Nós vamos orar. Meu irmão, eu gostaria que vocês orassem por mim, pela minha esposa, pela nossa vida, orassem pela instituição, orassem por vocês, né, meus irmãos, para a gente continuar. Eu peço a você, não desanime. Isso acontecendo é para que nós revejamos os nossos conceitos, para que a gente possa entender. Já disse Martinho Lutero, existem 3 coisas pelas quais nós conhecemos a Deus: a Bíblia, a oração e a dor. Eu sei que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, como diz o Salmo 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, do nascente do sol até o acaso. Ele está sentado no seu trono e se inclina para ver como está os céus e a terra, levanta o pobre do pó e do monturo necessitado, sentado à mesa dos príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe. Louvai ao Senhor. Vamos orar encerrando não posso dizer nem de aula, né? Mas vamos orar encerrando em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Maravilhoso Deus e eternas graças te damos, Jesus, por esse momento. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, as incertezas. Ó Deus, tu é o Deus de já e é o Deus da manhã. Tu é o Senhor de todas as coisas que providencia, Pai. O céu não está em crise. Todas as portas estão fechadas, até mesmo aquelas das quais nós possamos ter esperança, mas os céus ainda permanecem abertos. Ó Deus amado, dá uma solução pela qual essas coisas tenham acontecido de fortuita para nós, mas todas as coisas estão debaixo da tua potente mão. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse ensino, essa educação online possa alcançar outras pessoas, que essas palavras não estejam somente na nossa mente, mas guarida em nosso coração. Muito obrigado, meu Pai, por essa instituição, pela vida da minha esposa, Pai. Obrigado pelos alunos, Pai, que estão nesse momento à disposição na internet, aprendendo mais de Ti. Ó Deus e Pai, que o Senhor possa escrever nas tábuas dos nossos orações. Muito obrigado por tudo, do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre, meu Pai. Amém. Fiquem até a próxima, que Deus nos abençoe em Jesus.